Bom dia a todos os nossos irmãos aqui juntinho de nós, neste estudo do Evangelho segundo o Espiritismo Online, nesse domingo muito prazeroso do dia 19 de fevereiro de 2023, em que estamos reunidos graças ao carinho, à iniciativa do Grupo Espírita Francisco de Assis, de São Pedro da Aldeia, do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, em que tem a nossa grande e enorme gratidão. Nós vamos começar com o carinho de Jesus, com a sua assistência dos espíritos amigos, e nós vamos iniciar com a página, a mensagem que será lida pela nossa irmã Silvia, por favor. Silvia, você está sem o microfone, por favor. Perdão, gente, está pequenininho aqui para mim, eu estou tentando aumentar a minha tela. Agora aumentou muito. Aí, não, menos um tiquinho. Aí, muito obrigada. Bom dia a todos. A leitura da mensagem de hoje é Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, mensagem no convívio do Cristo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Paulo, Coríntios, capítulo 5, versículos 17. É comum ouvirmos a cada passo observações de companheiros desarvorados e abatidos, a fixarem emoções e pensamentos em pessimismo e azedume, qual se acalentassem espinheiros e charcos submersos neles mesmos. Respiram e caminham, transportando consigo enorme submundo de mágoas e desilusões, deixando onde pisem escuro rastro de fel. Falam de experiências dolorosas na própria vida íntima, empregando 1000 frases tortuosas e contundentes no apontamento que poderiam encaixar em algumas poucas palavras claras e simples. Dramatizam desencantos, reconstituem doenças passadas com a volúpia de quem lhes procura o indesejável convite. Queixam-se de ingratidões, apontam preterições e prejuízos que sofreram em épocas precedentes. Historiam episódios tristes que a vida já relegou aos arquivos do tempo. Fazem longas escavações em lastimáveis acontecimentos passados, como quem se compraz no clima de esgoto. E, com isso, envenenam a vida e enceguecem a própria alma, incapazes de perceber que o Evangelho é luz e renovação nos campos do Espírito. Se antigas dores e problemas superados te voltam à imaginação, esquece-os e segue adiante. Pensa no melhor que te espera e busca voluntariamente o trabalho a fazer. Consoante a assertiva do apóstolo, se alguém permanece em Cristo, nova criatura é. Porque, efetivamente, quando a nossa vida está em Jesus, tudo em nós e diante de nós se faz. Gratidão. Muito obrigada, Silvia, pela sua leitura e pela escolha da mensagem do nosso irmão Antônio Júlio, porque foi muito própria para ajudarmos no estudo que vamos realizar, né? A renovação íntima para que nós possamos realmente nascer de novo, né? Como Jesus está nos convidando neste capítulo e Kardec também, à luz do Cristo. Agora nós vamos para a prece inicial. A Cláudia, por favor. Mais uma vez, meus irmãos queridos,
Bom dia, com a paz de Jesus. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Vamos pedir discernimento para o nosso estudo. Agradecer mais uma vez por estarmos aqui reunidos para fazer esse estudo maravilhoso. Os domingos têm sido maravilhosos. E eu vou fazer a prece de São Francisco de Assis, que é linda e nos remete muito a grandes reflexões. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu possa levar a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Gratidão. Maravilhoso, obrigada pela vibração, nos elevou a todos e já deu o código, né? Para que a gente possa crescer na direção de Jesus, de Deus, nosso Pai. Então, nós vamos agora fazer o estudo, a leitura do estudo com a nossa irmã Denise, por favor. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição, reencarnação, laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Instruções dos espíritos. Limite da encarnação, necessidade da encarnação. A encarnação é um castigo? Item número 1. Jesus, tendo vindo para os lados da Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse: quem dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: alguns dizem que sois João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus lhe disse: e vós outros, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 16, versículo 13 e 17. Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 30. Item 2. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João ressuscitara de entre os mortos, outros que Elias apareceu e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Então Herodes disse: eu fiz cortar a cabeça a João, mas quem é este de quem ouviu falar tão grandes coisas? E ele tinha vontade de vê-lo. Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, São Lucas, capítulo 9, versículo 7, 8 e 9. Ninguém pode vir a esse reino se não nascer de novo. 3. Após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram, dizendo: por quê? Pois os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes. Mas Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas o trataram como os lhe aprouve.
e é assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. Mateus, capítulo 8, versículo 10 a 13, Marcos, capítulo 9, versículo 1, 12 e 13. Muito obrigada à nossa irmã Denise. Seja bem-vinda, Rosângela, que está chegando junto de nós. Bom dia. E realmente foi muito bonita a colocação do texto que Kardec nos traz. E eu queria saber se a Denise gostaria de nos trazer uma contribuição, tem algum comentário a fazer. Fique à vontade. Tenho sim, minha irmã. Aqui, né, quando se diz, né, vamos lá, eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram. Creio eu, né, que Jesus tenha dito isso. Por quê? Porque João e Elias eram os dois profetas e eles tinham muitas coisas em comum. Né? Eu até anotei aqui que assemelhavam os dois. Ambos pregavam arrependimento quando Israel se afastou de Deus, né? Quando a luxúria tomou conta, a imoralidade, tudo isso, os dois eles tinham muito isso em comum, né? Esses ousados, né? Eram o megafone de Israel, né? Eles tinham a mesma aparência, usavam pelos de animais como vestes, roupas. Ambos foram alimentados com a mesma vida selvagem no deserto. Os dois foram separados das falsas religiões, reconheceram a hipocrisia de seus líderes. Ambos pregaram contra o comportamento dos reis malignos, né? Os milagres de Elias atraíram as pessoas ao seu redor. E João atraiu os pescadores para o batismo. Dois homens distintos em aparência de vida, comida e pregação. Foram odiados por rainhas, todos os dois, né, foram odiados por rainha. Jezabel queria Elias morto e Herodias desejou a morte de João. Ambos sofreram de depressão e dúvidas diante de seus martírios. Elias teve depressão após matar os profetas de Baal e desejou morrer. Isso está em Reis 19:4. João, depois de meses na prisão, João se sente angustiado. Então, quando Jesus diz que ele já veio, né, as características entre um e o outro são muito grandes. E talvez, naquela época, por estarem focados em outras coisas, não foram capazes de conhecer essas semelhanças. Né? E Elias e João passam de todos os profetas, uma agressividade em termos de pregar, mas uma agressividade que não é violenta, de se expor muito, de não ter medo. Elias e João tinham muito isso, de não ter medo. E se posicionarem contra a justiça, né? A religião, o mal, o perverso e a luxúria sem ter medo. Eles tinham certeza do que estavam fazendo. Né? Eu espero ter contribuído aí. E eu quero botar uma curiosidade aqui, que essa curiosidade, né? Existem seguidores de João Batista, que é uma religião, que é o mandeísmo. Né? Eles seguem a João Batista porque eles alegam que eles não acreditam que Jesus Cristo é filho de Deus. Isso é uma coisa bem interessante, que esse dia eu estava vendo um documentário e veio isso, o mandeísmo, né? São os seguidores de João Batista. Eles não reconhecem Jesus. Eles dizem que Jesus é o falso profeta. Olha como é que são as coisas, né? As pessoas lá atrás que ainda não entenderam algumas coisas. Justamente por essa semelhança muito grande entre semelhança, não, que é a reencarnação, entre João Batista e Elias. Somente esse amor a Cristo, né? E pregar a palavra sem ter medo, né? Das represárias, né? Que sofreram. É só isso, eu espero ter acrescentado alguma coisa aí. Gratidão, meus irmãos, por essa oportunidade. Foi muito bom. A gente agradece o que você nos trouxe, né, de conhecimento acerca desse assunto, sobre Elias e João Batista. Maravilhoso.
Nós vamos, assim, no decorrer do estudo, Denise, ter um paralelo justamente a isso que você trouxe também de curiosidade, que você vai ver que tem muito esclarecimento a respeito, né? Nós vemos neste texto que Kardec nos traz muito espetacular, porque ele está falando de um ponto básico na doutrina dos espíritos, né? Um dos aspectos fundamentais que fundamenta a nossa doutrina consoladora e esclarecedora, né? O cristianismo redivivo, que é a reencarnação. Sem a reencarnação, nós não entenderíamos nada da nossa existência, nós ficaríamos às cegas, né? E ela nos traz todo o alicerce para entendermos o porquê de estarmos aqui, de onde viemos e para onde regressaremos. E como se faz a nossa evolução espiritual. Então, o texto é muito bonito, tem muito conteúdo, e a gente vê Kardec fazendo alusão a Mateus e a Marcos, né? E até um estudo que Haroldo Dutra fez a respeito deste capítulo, ele mesmo diz que a gente fica na dúvida em quem que Kardec se baseou, se foi Mateus ou se foi Marcos, né? Porque ele menciona os dois, mas a gente vê que o estudo foi feito baseado no que Mateus nos traz e que Marcos era concordante com Mateus, então não há nada de discordante nisso, por isso ele cita os dois. E quando Jesus, conversando com os discípulos, aqui diz que ele estava nas cercanias, né, perto de Cesareia de Filipe, e a gente tem a orientação de que esta cidade era uma cidade de gentios, não era um local onde Jesus pregava continuadamente, né? Então, eram pessoas que tinham dificuldades de entender a missão do Cristo. E aí, a gente sabe que esta cidade ficava a 32 quilômetros ao norte do mar da Galileia, isso só para uma orientação nossa. E aí, quando Jesus pergunta aos seus discípulos, né, que estavam perto dele, que o entendiam a sua grandeza e a sua missão, ele diz: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Ele não fala dos discípulos, meus discípulos, o que vocês dizem que eu sou? Ele pergunta o que os homens dizem. E quando ele diz homens, é no sentido individual e coletivo de todos. Todos que não o entendiam, que não sabiam do valor espiritual do Cristo, que achava que ele era mais um dos profetas, mas que não o via como Messias, o prometido. E até há aquela situação em que perguntam como será identificado o Messias quando ele estiver conosco? E aí se tem a resposta: pelo que ele faz, pelas suas obras, pelas suas atitudes, pela sua postura, nós o identificaremos. E era o Cristo Messias. E nós vemos Jesus no próprio dizer de Mateus, ele vem como Messias, servo e sofredor, nos exemplificando a existência, né? Então, aí temos a resposta linda de Pedro, o apóstolo, que neste momento ele não fala do seu coração. Ele é um canal condutor da verdade de Deus, nosso Pai, da verdade divina. Ele é tomado para dar a resposta certa, para que todos pudessem entender e ouvir. E aí ele diz muito claramente: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. De forma impositiva, de forma clara e objetiva, sem deixar dúvidas. E Jesus o abençoa, porque ele diz o que é preciso ser dito, sem nenhuma dúvida. E esse texto todo, em todos os seus pontos, quando ele diz na transfiguração, em que Jesus está ali, e os 3 apóstolos o veem
revestido de luz, e ele diz que Elias já veio, que era João Batista, e eles não reconheceram. Todo esse texto diz o quê? Retorno. O retorno do Espírito. Fica claro que a reencarnação. E isso é muito bonito de nós entendermos, e por isso a nossa gratidão a Jesus, aos Espíritos amigos, a Kardec, que nos traz claramente este texto. E justamente porque Jesus estava nessa cidade, que era dos gentios, que não o reconheciam como Messias, mas como mais um dos profetas, é que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, no capítulo 7, ele fala que há uma incompreensão do judaísmo, quer dizer, eles não entendem como como tem que ser entendido. Jesus era o Messias, não é? Era o Messias prometido. E a gente começa a entender essa colocação, que no capítulo 3 do João, o Evangelista, ele diz, e Haroldo Dutra nos traz esse esclarecimento, eu achei muito bonito a colocação de Haroldo Dutra a respeito, em João Evangelista, capítulo 3, vem assim, que Jesus diz, em verdade te digo, quem não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. E aí a gente vê que João coloca esse advérbio alto de forma muito precisa, ele tem cuidado para colocar esses advérbios, o alto. Por quê? Porque aí nós temos o nascer do alto e o nascer de novo. E o que é o nascer do alto? É o nascimento do Espírito, é a criação do Espírito, é o nascer do Espírito, que precisa ser gerado, dar à luz a esse Espírito. E o nascer de novo é a reencarnação. É o nascer físico, para que possamos enfrentar as nossas experiências e renovar os nossos passos, ter possibilidades desse refazer espiritual. E é muito bonito isso também, porque a gente coloca a reencarnação como um processo divino, uma bênção divina. É a bênção do recomeço. E Deus nos concede isso de forma alguma que é um castigo. Se nós, de uma forma ainda muito, é um exemplo muito inferior, como pais, nós temos a condescendência, o amor, o carinho de dizer ao filho assim, meu filho, você equivocou nisso, isso vai fazer mal para você. Isso vai fazer mal para a sua família, para nós e para você principalmente. Então, nós vamos te orientar para que você refaça isso. Não haja assim mais. Adote um outro caminho, uma outra direção. Imaginemos Deus, nosso Pai, com a sua grandiosidade, na sua misericórdia, no seu amor, no seu carinho infinito, sobre sua própria criação. Quando vê que equivocamos, ele nos redireciona, nos reconduz, nos aconchega, nos possibilita um novo horizonte. Meu filho, recomeça novamente na carne, um novo corpo, um novo instrumento, em que você poderá utilizá-lo da melhor forma possível, retificando os passos, refazendo o seu mundo interior, porque é um processo, ele é dinâmico, é uma concessão divina dinâmica, é a justiça divina universalizada, quer dizer, é para todos, sem privilégio algum. E reencarnaremos quantas vezes se fizer necessário para o nosso próprio entendimento. Porque é muito triste aí, surge a nossa responsabilidade, que é a nossa liberdade. Podemos fazer o que desejamos, mas tudo nos gera uma responsabilidade, porque trará para nós uma consequência. A nossa irmã Alexandrina está conosco, é muito bem-vinda, queremos que se sinta bem junto de nós. Obrigada. Seja sempre bem-vinda, irmã. Obrigada. E nós vemos aqui também uma situação muito linda, que nós vamos compartilhar com vocês. Porque quando Jesus diz,
sobre discípulos, nós temos no Fonte Viva, na lição 58, Emmanuel falando de discípulos. Então, quem são os discípulos? Olha só o que ele nos diz. Se buscamos a sublimação com Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz dos nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhes os passos. Então, ser discípulo de Jesus é entender as nossas dificuldades, tudo que temos que passar, não é fácil, não quer dizer que nós não soframos, nós temos dificuldades, choramos, mas temos a certeza que isso já é um grande passo, que aquilo nos cabe, e que nós precisamos ter maturidade espiritual para, com Jesus, que faz toda a diferença, ou a gente fica sem a assistência do Cristo, que a gente se fecha para ele, mas ele está nos assistindo, sem dúvida, mas nós estamos dizendo o nosso entendimento, ou nós nos envolvemos com a vibração do Cristo para termos coragem, para fortalecer a nossa fé e os nossos passos nas nossas dificuldades, quer dizer, assumir a nossa cruz e conduzi-la com fé, com confiança de que tudo passará, de que nosso ganho depende de como nós estamos enfrentando essas dificuldades, esses momentos. Nós vamos passar para os irmãos que queiram contribuir conosco e nós vamos alinhavando todo esse texto, esse estudo que é muito rico. Quem deseja, por favor, compartilhar conosco, fique à vontade. É só abrir o microfone. Sandra? Pois não, Joubert? Vou falar aqui o tamanho do problema. Pode falar. O tamanho do problema é o seguinte: os profetas, o Cristo, e depois os que vieram depois do Cristo, os apóstolos, e até hoje, são os que estão norteando como deve ser a nossa conduta perante a eternidade. Então, aqui são os primeiros exercícios, a gente encarnado, já no mundo de provas e expiações, já tendo a razão, né, já raciocinando, desenvolvendo o sentimento, o amor, a compreensão, tendo as primeiras noções de perdão. Ah, não vou perdoar aquela pessoa que em 1974 fez aquilo comigo. A gente está começando a entender que esse tipo de comportamento nos adoece. Então, por uma questão até de inteligência, até de interesse, eu devo perdoar. E aí a gente está nesse processo. Então, a gente tem, nesse capítulo aí, total, que é um capítulo grande, porque a gente até conversou antes, né? Que esse capítulo ele vai falar sobre a reencarnação, porque parece que é uma coisa muito grave, pecaminosa, você falar sobre uma coisa como se fosse assim, um atentado contra Deus, a doutrina espírita. Na verdade, ela é uma revelação que está nos orientando. O que eu quero dizer com isso? Que a ressurreição, a gente vai ver nos próximos domingos, ao longo do nosso... Só para dar um pequeno esboço ou spoiler, a ressurreição era a forma que eles entendiam do ressurgimento daquele personagem num outro cenário. Não tinha como entender o processo reencarnatório que Allan Kardec muito bem explorou através da sua compilação, da sua organização
da doutrina espírita e que depois, sobretudo, Chico Xavier, outros autores também, mas Chico Xavier foi assim um expoente de nós entendermos bem claramente, escancaradamente, os processos da encarnação, como é o desligamento do corpo. André Luiz, a sua curiosidade, é mais repórter do que médico. Então, é bem interessante isso. E a ressurreição, no entendimento espiritual, é o como eu posso me ressurgir como espírito melhorado. Olha, houve uma ressurreição. É como e o texto inicial, separado pelo irmão Antônio, é bem interessante, porque Paulo fala sobre isso. Quando você tem o batismo, e quando você se sente batizado, esse renova, de fato, você é uma ressurreição, você é uma nova criatura. E deixa as coisas que para trás ficaram. Então, é todo um processo de ressurgimento, reencarnação, ressurreição. Então, você vai. O que a gente está fazendo hoje aqui? A gente está fazendo uma revisão da matéria, porque isso aqui já está escrito na nossa consciência. A gente está encarnado, embotados pela nossa livre e espontânea vontade e livre-arbítrio. A gente permitiu que chegássemos a esse ponto e o Pai vem nos conduzindo, o Pai vem nos orientando, vem pontuando. Como diz o Emmanuel, traçando as balizas para a eternidade. Ele vai nos dando toda a orientação, dando onde é o norte, onde é o sul, que a gente está perdido no meio da história toda. Então, a gente tem que ter uma orientação, um GPS. A gente tem que estar orientado, com uma bússola. Então, todas essas considerações que eu estou fazendo é para a gente entender que a ressurreição é um ressurgimento do espírito renovado. E, naquele tempo, naquele entendimento nosso da época, a gente não ia entender dessa maneira que a gente entende hoje. Entende hoje, mesmo assim, a gente espírita estudando, bate muito forte muitas dúvidas, porque a gente mesmo tem que se convencer. Será que eu reencarnei mesmo? Que a gente não lembra, porque a espiritualidade fica acredito eu, é um processo muito interessante. Se eu mostrar para esses encarnados o que eles foram da outra vida, eles não vão suportar a carga e um pode até agredir o outro, que já agride hoje, mesmo sem lembrar, mas fica aquelas impressões de sintonia ou de não sintonia, o que a gente chama meu santo não bateu com o dele, né? Não sei por quê, olhei para a cara da Alessandra e não gostei dela. Eu nem falei com ela, mas eu não sei nem não, mas eu não gosto. Então, a gente não sabe quais as implicações. Isso na família é muito evidente, muito evidente. A ponto de Emmanuel também falar que aquela pessoa que é a ovelha negra da família, a inconveniente, a insuportável, a difícil, pode ser aquela que todos traíram, todos fizeram mal a ela. E agora ela está cobrando da família. Chega a esse ponto. A gente não entende isso. Mas, voltando aqui à questão da ressurreição, a gente tem 3 problemas para resolver. 3 problemas. E eu tenho muito mais, mas nesse ponto aqui. Eu batendo aqui com a Érica hoje de manhã. Por exemplo, a ressurreição, olha para aquela época, entender isso. E hoje também. Aquela época e hoje. Ressurreição, eles estavam
entendendo como ressurgimento do corpo físico putrefado, a vida. Eles estavam entendendo que seria isso. Olha o tamanho do problema. Que pela física, pela ciência, isso é impossível. Tá? Isso é um tamanho do problema. Tanto é que quando Jesus traz Lázaro de volta, e ele não estava morto, estava em estado cataléptico, ele é tratado como um ser que tinha pacto com o diabo. Porque foi uma aberração que trazia a vida. Quer dizer, lá eles estudavam a ressurreição. Aí, quando Jesus faz uma ressurreição, entre aspas, eles se escandalizam, falam que é uma aberração. Então, nem quando a filha de Jairo também, nem quando ele faz isso, eles entendem como uma coisa santa, vamos dizer assim. Até porque eles tinham inveja de Jesus, todo aquele processo, que a gente já sabe. Jesus não teria capacidade de fazer isso, porque ele era filho de carpinteiro, todo o processo. Aí tem o segundo problema. Jesus, João Batista, vem trazer a informação de que ele estava fazendo anunciando a vinda do Messias. Bem, a gente tem dois problemas aí. Nem as pessoas entenderam que João Batista era Elias, e nem as pessoas entenderam que Jesus era o Messias. Então fica um telefone sem fio. Sabe? Fica assim, nem um era o outro, e nem esse carpinteiro aí pode ser o Messias, porque o Messias vai chegar num cavalo branco, com um exército, e vai eliminar Roma, naquela expectativa equivocada que eles tinham na época, que culminou na chamada, entre aspas, traição de Judas, porque ele também ele achava Jesus muito fraco para aquele domínio que eles esperavam desse novo reino equivocado na Terra. Então, ele tem três problemas. A ressurreição, como eles esperavam, não existe. João Batista, para eles, não era Elias. Então, se João Batista não era Elias, e se Elias voltaria para anunciar a vinda do Messias, aquele não era o Messias. Então, um problema vai encadeando o outro. E aí a gente chega a 2000 anos e pouco depois, querendo que, com a informação, entre aspas, privilegiada da doutrina espírita, tá? Por favor, gente, entre aspas, tá? Não há privilégio no reino de Deus. Com uma informação boa, com uma boa informação aqui e fala assim, como que eles podem não entender? Gente, eles não entendem. A gente não entende na sua integralidade. Não entende. Aí eu peguei aqui por que eles falavam que João Batista eles entenderam que era Elias. Vou pegar aqui uma cola de um comentário aqui de um pastor muito interessante. Só um pouquinho aqui. Já apareceu aí? Já? Já. Então está em Reis 2. Quando encontramos Elias pela primeira vez, em 1 Reis 1, 17, ele já possui o poder e autoridade para selar os céus, criando uma seca em Israel. Mas, ao contrário de Isaías, de Jeremias e outros dos profetas bem conhecidos, Elias não deixou escritos que nos contem mais a seu respeito. Sabemos que o profeta Malaquias disse que Elias voltaria do grande e terrível dia do Senhor para preparar o povo para a vinda do Messias. Então, deixa eu fechar aqui.
todas as pessoas que acreditavam nas Escrituras estavam esperando Elias. Mas Elias ia anunciar a vinda do Messias. Mas se Elias não voltou, como bem lembrou a nossa irmã Denise, até hoje quem segue, tem seguidores de João Batista, e os judeus também, nossos irmãos, estão esperando a vinda do Cristo, do Messias, até hoje, naquela configuração do entendimento da época. Então, a gente está aqui com vários problemas para resolver. Mas o problema maior não é saber se Jesus era o Messias, se Elias era João Batista. O problema todo é o seguinte: é a nossa reforma íntima. Porque Deus não está preocupado se eu não reconheço Jesus como aquele Messias. Ele gostaria, é dever nosso entender isso, até para a gente poder se reformar. Porque quando eu reconheço Jesus como meu Salvador, como meu guia e mestre, eu me reformo totalmente. Mas mesmo aqueles espíritos com orientações de outras filosofias que nem conheceram Cristo, já ou conheceram Cristo na espiritualidade e, quando vieram para o cenário da Terra, não lembram, mas já mostraram sinais de reforma íntima. O que eu quero provocar aqui a todos nós é que a gente sabe tudo. A gente sabe todo o processo. A gente sabe que Elias, sabe que Jesus é o Messias e sabe que a ressurreição não é a ressurreição e a encarnação. A gente sabe tudo intelectualmente. E, por saber intelectualmente, não quer dizer que a gente seja pinta. Então, o que eu quero provocar aqui a todos nós, a discussão é: a gente sabe das coisas, tem informação suficiente, mas não foi suficiente para a nossa reforma íntima. Ou não está sendo, ou está sendo pouco. É isso que eu queria dizer para vocês, que ainda a gente avançou pouco por tantos de conhecimento que a gente tem. Então, é sobre isso que a página que o Antônio selecionou trouxe. Pedro chega, o Paulo fala que ele é nova criatura. Ele entendeu Jesus como Messias. Ele entendeu. Ah, tá, não sabia. Tá bom, tudo bem. Entendeu, segue a vida. Mas não. A gente fica assim, a gente sabe quem foi Jesus, sabe que é o governador do planeta, sabe que tem Ismael, sabe da estrutura organizacional, sei lá o quê, organograma da Terra, de cada país tem um governador, sabe de tudo, sabe quem tem um anjo guardião, sabe que anjo, como diz a Bíblia, não existe daquela maneira, já nasce puro, não é assim. É uma conquista do Espírito. Tudo a gente sabe tudo. Mas isso não está sendo suficiente para a nossa reforma. Então, é isso que eu queria trazer a provocação para a gente poder, nesse domingo ensolarado de carnaval, ensolarado aqui, né? Não aí, para a gente poder refletir na nossa vida. Por que isso não está sendo suficiente para nos demover daqueles pecadinhos gostosos, aqueles vícios que fazem parte da nossa vida? Eu não quero nem que Deus saiba. Eu quero continuar sentindo aquelas coisas, a fofoca. Eu quero continuar usando os produtos ilícitos ou lícitos para me deixar fora de mim, para que eu possa me anestesiar e não sentir a vida. Eu quero continuar sentindo as coisas que eu sei que não pode. Eu quero continuar indo a lugares da mente que eu sei que eu não poderia ir, que não tem necessidade de ir.
que o Espiritismo não proíbe. Então, eu posso ir. Depois eu reencarno. Tá, estamos protelando, estamos adiando. Não fizemos aquela frase de Paulo, sou nova criatura. Quando que a gente vai, de fato, assumir o nosso protagonismo espiritual como filho de Deus e falar assim, eu e o Pai somos uno. Acabou. Acabou. Agora eu posso até continuar com problemas meus, eu já entendi dessa integração, eu entendi o que é mais ou menos isso que eu queria falar. Muito obrigada, Joubert. Na verdade, esses problemas não são problemas, né? Graças a Deus. Por isso, a nossa gratidão a Kardec, ao Cristo, Espírito de verdade, a essa doutrina, que os nossos corações se rendem em gratidão pelo esclarecimento, pela verdade tão límpida, mas que só pode ser assumida pelos corações que desejam se renovar, porque ela gera responsabilidade, e tudo cai em cima de nós e não do outro. Sandra, Pois não. Desculpa, é porque a gente não... Eu quero trazer a provocação, porque Sem dúvida. Não precisa ser espírita. Não precisa. Não precisa. Não precisa, Joubert, mas acaba que nós, vamos dizer assim, felizmente, porque foi um ganho para o nosso espírito, a gente é obrigada a ser grata a essa doutrina, de luz, de consolação, de nos indicar o caminho em bases reais, sólidas, sem fantasia. Porque o que a gente vê nos outros caminhos, e com muito respeito, muito mesmo, porque tem pessoas lindas, espíritos lindos, florescendo em todos os caminhos. Olha o Papa Francisco, olha os seguidores de religiões que fazem atos que nos invejam em termos benéficos. Que coisa linda, ele está se dedicando, ele está elevando almas. Isso é trabalho do Cristo, isso é ser discípulo do Cristo. Não precisa ser espírita, mas nós, como espíritas, nós está sendo fornecido um banquete de informações. É aquilo, muito lhe foi oferecido, e você não pode dizer o quê? Ignorância. Jesus, eu chego na parte espiritual envergonhada, porque eu tropecei muito, eu errei muito, eu sinto vergonha de mim, porque sou eu que estou me vendo, não é ninguém que está me julgando, não existe julgador. E aí eu digo assim, Jesus, eu não sabia. Você não pode nem ter esse argumento. Minha filha, você sabia, você falava sobre. Olha a responsabilidade desse estudo. Nós estamos aqui nos comprometendo. Nós estamos abrindo o evangelho, ele é luz em nós. E como nós podemos nos caminhar na escuridão? Fica isso para nós. A responsabilidade é nossa, ela gera uma responsabilidade muito grande. E aí a gente entende, então, que o evangelho é uma mensagem viva em nós. E ela tem dois sentidos. Ela precisa ser conhecida e meditada, que é o aspecto cognitivo. E ela tem que ser sentida e vivida, que é justamente o aspecto socioemocional. Então, por exemplo, a questão da ressurreição, gente, é uma ingenuidade você querer que o seu corpo adoentado, que geralmente o que acontece quando nós desencarnamos, se for por um processo natural, o cansaço das células, do tecido, né, dos nossos órgãos que se adoecem, ele vai ressurgir, então, trazendo a Alessandra de novo, fica uma coisa muito fantasiosa. Então, a reencarnação, ela nos traz o quê? Que o espírito é vivo, o espírito é forte, o espírito é que domina o corpo, e o espírito que errou, o espírito que vem refazer seu caminho. Por isso é que é bonito o que Jesus nos demonstra. Então, com relação a Lázaro, ele estava numa catalepsia, que é uma doença explicável. Ele aparece como morto, ele tem todos os sintomas de morto, de que houve a falência do seu aspecto físico, mas ele não.
Então, Jesus, que nós já estudamos em outro capítulo anterior, ele era tão sublime, tão rico de possibilidades, de domínio de todas o aspecto químico, físico, de todo o conhecimento, as asas, lembra que nós falamos? As asas do conhecimento e da fé. Então, ele vivia quintessenciado, quer dizer, numa outra atmosfera. Ele manipulou ali com relação a todos aspecto químico, físico, seus conhecimentos, e trouxe Lázaro à vida. Mas ele não estava morto, não houve ressurreição. Houve apenas o quê? Um reingresso na vida que ele, por doença, apresentava aquele quadro. Então, em nenhum momento, Jesus se contrapôs aos princípios divinos e eternos e irrecusáveis que ele veio nos trazer. E aí, a gente entra, Joubert, que, por exemplo, no caminho Verdade e Vida, você fez uma menção aí da questão intelectual. E é interessante isso mesmo. Intelectualmente, aqui agora, intelectualmente, nós estamos todos harmonizados. Nós estamos entendendo tudo, aceitando tudo. Não há o que falar, não há o que corrigir. Mas e na prática? Aí é que é a questão. Porque quando Jesus diz aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, olha só, é a questão de ver e de entrar. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é um lugar circunscrito, eu vou entrar ali, vou bater na porta e vou entrar. Não. Ele está no nosso coração. E nós faremos parte dessa alegria se houver a renovação íntima. Por isso é que nem todo mundo é espírita. Porque para ser espírita é um convite a você se trabalhar. Você não aponta o dedo para ninguém, você aponta só para si. E aí é que é a questão, você está maduro para isso? Joana nos convida a isso. Você está consciente de que você tem que combater o seu egoísmo, a sua vaidade, as suas dificuldades, para crescer em nome de Deus, para crescer na direção do Pai, do Cristo? Porque esse caminho é que Paulo traçou, é que Pedro percorreu, que todos os apóstolos percorreram, que todos os ícones do Espiritismo que nós vemos, que são exemplos de caminho, percorreram. Olha Francisco Cândido Xavier, a humildade em pessoa. Então, esses são exemplos. Será que nós somos capazes dessa humildade, de nos relegarmos a nada em função do amor ao outro? Então, é um convite a nos enxergarmos tal qual somos. E será que estamos preparados para isso? Porque o ver e o entrar, o ver é um trabalho diário, é uma renovação íntima, para então termos o progresso espiritual e entrarmos no reino de Deus, que não é um lugar, é uma posição espiritual que está dentro de nós como filhos desse Pai amoroso, justo e bom. E aí, nesse livro aqui, Caminho, Verdade e Vida, na questão 111, na mensagem de Emmanuel, ele fala que, olha só, tempo virá em que semelhantes inquirições serão consideradas pueriscas, e a gente está discutindo bobagens, porque é como se nós estivéssemos dizendo para nós, questionando se nós existimos. Você existe? Eu estou falando com quem existe? Eu existo? Porque eu sou uma reencarnação do meu próprio espírito. Hoje eu sou Alessandra, mas talvez eu já fui Maria, já fui José, e eu não sei. E o esquecimento é bênção também, para que a gente tenha a possibilidade de iniciar do zero, para então conviver com pessoas que foram agastantes para nós e nós para elas. E a gente ainda buscar o amor nessa relação. E a gente vê isso quando temos um filho difícil. É uma reencarnação dolorosa que precisamos trabalhar. Aí existe a dificuldade, existe o trabalho. Olha o que a doutrina nos traz. Por isso, gente, que a gente sai desse estudo renovado, reabastecido, mas, sinceramente, com uma grande responsabilidade sobre os ombros, porque nós temos que seguir o que estamos aqui estudando. Todos nós, porque não somos professores, nós somos todos o quê? Caminhantes, irmãos de uma mesma estrada. Não tem nível superior, só tem caminhantes. Nós estamos reedificando esse mundo em nós para nos encorajarmos.
É igual a bateria, né? Nós não ligamos o celular na bateria para ele recarregar, nós estamos nos recarregando aqui das verdades divinas para que sejamos melhores. E aí ele diz, então, olha só no final, peçamos a Deus, auxilie o homem para que não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado. Quer dizer, a reforma é íntima, ela tem que ter uma base, edificada na base. Não é pelo alto, não. Agora eu tenho esses conhecimentos e eu sou melhor. Não é isso. É um esforço diário, contínuo, que nós vamos trabalhando dia a dia pelas nossas opções, fazendo esta renovação espiritual em nós. E aí, a gente vê o seguinte, esse reino de Deus, como se entra nele? Como se entra nele? O reino divino é amor e perdão. Jesus nos diz, até mesmo no livro Jesus no Lar, ele fala na questão, na lição 5, quando ele está conversando com os discípulos e a Sara, né? Até vou ver aqui, ó. A esposa, Sara, a esposa de Benjamim, que cuidava das cabras. E aí ela pergunta a Jesus, porque ela está muito embevecida por todas as lições que Jesus lhe apresenta, e contando a todos. E ela fala, o reino de Deus é tão bonito, como a gente faz para se iniciar nele? Como a gente penetra nele? E como nós dissemos aqui, é amor e perdão, né? E o reino do eu, do egoísmo, ele é oposto ao reino de Deus, que é amor, que é perdão, que é justiça. É o crescimento das nossas almas para ele. E isso nos convida ao trabalho, ao nosso trabalho próprio. E aí Jesus, de uma forma muito assim delicada e amorosa, pela intenção dela, tão bonita, e aí ele diz assim para ela, qual é a sua função em sua casa, Sara? O que você faz para o sustento da sua família? O que vocês fazem aqui? Ela fala, nós criamos cabras, nós retiramos o leite, fazemos tudo que podemos com o leite. E ele fala assim, e para manter esse leite saudável, né, para você fazer tudo que precisa com ele, o que você faz? E aí ela diz assim, o recipiente, né, a ânfora que a gente coloca, a cânfora, é a cânfora mesmo, né, gente, que a gente fala? Eu acho que é isso mesmo. Ânfora, né? A gente coloca o leite, mas para que ela não possa azedar o leite, a gente tem que limpá-la devidamente para que ela fique adequada a receber o leite novo. E Jesus, sabiamente, lhe diz, é a mesma coisa, Sara, para entrar no reino de Deus. É preciso que nós limpemos o nosso coração para receber as verdades do Pai e que ela floresça em nós e não se azede, não se torne putrificada, não se perca. É a renovação nossa. E ele termina esse texto com uma colocação linda. Ele fala assim, o orvalho no lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Olha, depende de onde a gente joga essa gotinha de esperança. Se nós colocamos na pétala de um lírio, ela resplandece, ilumina, brilha, igual um diamante. Mas se nós a jogamos na lama, ela se mistura com a lama e fica lama, sujeira, que nós nem a identificamos mais. Então, isso somos nós. As verdades que nós estamos colhendo aqui agora são diamantes. E o que nós fazemos com esse diamante, com esses conhecimentos? Nós vamos sair daqui e achar tudo lindo, agora eu vou lá, eu vou pular no bloco, que é carnaval, eu vou me misturar com aquelas vibrações que nós sabemos que são pesadíssimas, ou nós vamos nos policiar, nos orientar, ser serviço do Cristo aonde estivermos. Lembra de Joana? Floresça aonde você foi plantado.
todas as orientações convergem para o mesmo ponto. Absorva a lição e cresça. Gente, é muito bonito. É um entendimento que é como nós estamos dizendo aqui, nós estamos nos comprometendo altamente com tudo que nós estamos tendo acesso. Então, o reino de Deus está sendo edificado em nós. Como já estudamos anteriormente, a regeneração, já estamos nela. Mas quais são as nossas escolhas? As escolhas se fazem a todo instante, a todo momento, em todas as situações. Na oração que vamos fazer, em como vibramos para o próximo. Por isso, gente, há uma situação que nós precisamos nos ater. Nós somos espíritas, nós nos dizemos aqui irmãos. Ô, meu irmão, seja bem-vindo. Ô, meu irmão, que bom vê-lo. E aí a gente se pergunta também, interiormente, você o vê como irmão mesmo? Você visita o coração dele no seu julgamento pueril? Ah, fulano é orgulhosa, nossa, ela sabe tudo, ele sabe tudo. Será que você está visitando o seu coração, o coração dela? Dessa pessoa, desse irmão? Sabendo o que ela está passando, o que ele está passando e a força que está fazendo para sorrir? Para achar que está tudo bem, tudo normal? Então, isso nós estamos compartilhando porque é uma pergunta que eu faço para mim diariamente. Quando eu penso em julgar alguém, eu falo, será que isso que eu estou vendo é o que realmente acontece? E é por isso que quando eu vejo uma pessoa sofrendo ou sendo excluída de um grupo, de uma condição qualquer, ou sendo mal interpretada, isso é um trabalho meu. Eu vou ao encontro dela, amorosamente, e pergunto se ela quer conversar ou se ela precisa de alguma coisa, porque eu sei que ela precisa de amparo. E é muito bom enxugar uma lágrima antes que ela caia. Então, o que nós estamos dizendo aqui, que em nenhum momento nós somos melhores, não. Mas nós temos a responsabilidade de enxergar além da nossa visão física. Nós precisamos enxergar além de nós. Nós precisamos usar os nossos sentidos além do que eles nos são dados. Nós precisamos ter esse olhar, olhos de ver, ouvidos de ouvir, que Jesus nos convidou. É a renovação íntima. E aí sim, nós estamos caminhando para o reino de Deus, para merecermos entrar nele e ali nos abrigarmos na paz, no equilíbrio, na doçura de quem já vive com o amor na testa. Se alguém desejar falar alguma coisa, está aberto. Oi. Bom dia. Oi, Lucia. Eu estava refletindo aqui e tem uma das minhas músicas que fala assim, que Deus nos deu o riso e a dor, não é? Ele nos deu isso. Nós somos criados antes de reencarnação em reencarnação, e muitas vezes as nossas experiências não são muito elucidativas, nós passamos por momentos difíceis que ainda fica conosco. Então, assim, advogando em nossa defesa nesse momento, às vezes a gente precisa dessa dor que Deus nos dá para que a gente aprenda. Não é muito fácil. A caminhada não é muito fácil. E é engraçado porque ela vem interessante, porque Deus é sabedoria, vem no momento certo. Eu vou contar uma coisa rapidinho para vocês, eu acho que ainda tem. Eu tenho uma amiga que perdeu o pai e ela está completamente... Não, por que perdeu? Não vou mais encontrar e tal, e a gente tem conversado com ela. E houve uma experiência em que eu estava saindo com ela lá do Jefa e chegou uma outra amiga nossa e disse assim, eu perdi o meu filho há 6 meses, você lembra dele? E nesse momento foi uma lição tão grande para ela que quando nós descemos a escada do Jeff, ela disse assim para mim, olha, Luci, imaginar que eu estou sofrendo por essa dor, mas existe alguém com uma dor maior do que a minha. E nesse momento ela aprendeu. Então, às vezes, a gente precisa... Essa música até ela fala, me deste o riso, é a dor,
me deste o amor do teu amor. A gente tem esse amor, essa fagulha do amor de Deus dentro da gente, que a gente pode expandir, fazer, crescer, ficar imensa, se a gente quiser. Mas, às vezes, para adquirir esse amor, a caminhada é também de dor, né, gente? É também muito difícil de aprender. Então, novamente, advogando em nossa causa, a gente vai caminhar, a gente vai aprender, mas vamos ser um pouco compreensivos com o nosso mesmo, que a nossa caminhada foi grande, e muitas vezes não foi só sorriso, muitas vezes foram ensinamentos que nós ainda temos que pesar se é bom ou se não é. Era só isso que eu queria dizer, porque eu acho que a todo momento a gente tem oportunidade que extrapola até os nossos conhecimentos, é prática na história. Né? É isso aí, gente. Obrigada, Luci. Obrigada pelos comentários do chat também, a Denise. Realmente o estudo é lindo, porque nos estimula muito a sermos melhores, né? E nós temos que ter essa compreensão conosco mesmo, Luci. É a caridade, não com o outro só, mas conosco. No recôndito da alma, a gente fala assim, calma, você está fazendo o seu melhor, precisa avançar, mas tenha calma. E a dor, ela é mesmo, ela é o aguilhão, né? Que vai entuchando na gente, estimulando. Vamos, anda, anda, vence. É doloroso, a gente sente dor, mas é importante. E faz nos ver também o outro. Quando a gente tem um exemplo do outro, a gente fala, meu Deus, eu acho que eu não posso chorar, porque a dor dele é maior. E isso também é lição, né? E vem aqui, gente, uma situação bonita que Haroldo também coloca, é a nossa herança espiritual. Assim como a gente, quando desencarnar, o que nós levamos conosco? Qual é a nossa herança espiritual? O que é que nós erramos que permanece conosco para retificarmos? Assim também como as virtudes. Aqueles pontinhos que a gente já conquistou que caminham conosco e nos estimulam, são os brilhozinhos, né, as estrelinhas que são colocadas na nossa estrada para dizer, você está sendo iluminado, né? Então, que seja estímulo para nós tudo isso, esse entendimento, mas não para ficar triste, para ficar estimulado, né, para o bem. Joubert, pode falar, por favor. Está linkado as inscrições para quem quiser fazer uma consultoria ao Cristo que invente uma outra forma de regeneração que não é essa que a gente está passando. Quem quiser pode ir lá falar com ele. Eu sugiro o senhor que faça dessa maneira, porque essa eu não estou gostando. Eu queria provocar mais uma vez a nós entendermos que esse processo que a gente está vivendo, que dói, é o processo mais misericordioso para quitar as nossas dívidas, para quitar a gente gerar, vamos dizer assim, com a espiritualidade, pode chamar de karma, como a gente quiser chamar, que a expiação e prova também são processos de misericórdia. Porque se não for assim, como a gente vai fazer? Eu costumo dizer que se o dinheiro lá do filho pródigo não acabasse, ele ia continuar naquela vida dele. E traz o mesmo para nós. Se algo não nos frear e não nos conduzir à dor, quando a gente vai parar? Quando que a gente vai parar para refletir e revisar e pegar o GPS e fazer uma nova rota para a nossa vida? Se não for assim, então assim, não adianta a gente ficar reclamando de como são as coisas. As coisas são assim e acreditemos que desta maneira é a maneira mais eficaz e misericordiosa que a gente pode ter que a gente está sendo conduzido para a nossa purificação. Deus tenta de todas as formas nos conduzir, convencer, ensinar, e às vezes a dor é uma ferramenta
é aquela ferramenta que a gente não quer, mas é que, infelizmente, no atual estágio em que nos encontramos, é a eficácia por um momento. É o que temos para hoje. Não há nada mais. E se a gente sabe como superar essas coisas, foi dado um manual de como superar, a gente não está fazendo a nossa parte. Então, para ser nova criatura, a gente precisa, como diz a lição da Sara, limpar a nossa ânfora, né? E para que, quando o leite venha, o leite da verdade, da sabedoria, não se misture com a sujeira e não se comprometa, não azede o leite. O que tem acontecido conosco na nossa jornada é isso. A gente está com o vaso, né? Por isso que Paulo é o vaso escolhido. Não é porque ele foi privilegiado, porque ele se preparou para aquilo. Paulo estava preparado para receber aquela água nova. Preparado. Então, a gente tem que limpar o nosso vaso. A gente tem que ser um vaso... A gente tem que ser um vaso limpo para sermos escolhidos. Escolhido, e quem decide somos nós. Né? É isso mesmo. E aquilo que Paulo nos diz, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, a gente acredita em Deus, a gente sabe dessas lições lindas e valorosas, mas, às vezes, nas nossas dificuldades e dores, olha a vigilância, a gente se acha órfão, como se Deus não estivesse conosco naquela dor. Então, nós não podemos agir assim, mesmo na dor, na dificuldade, estamos amparados. Deus não nos abandona, nem Jesus. Às vezes, nós somos espíritos, e às vezes criamos nossos filhos como se não fôssemos. Nós queremos que ele viva tudo, porque como se fosse a vida uma única. E nós esquecemos o que? De passar para eles o que? A vida é uma continuidade. E temos que pôr isso em ação. Então, a nossa responsabilidade com tudo isso, quer dizer, entendemos intelectualmente, mas não assimilamos. Nós precisamos entender e assimilar e praticar. Aí sim se faz a reforma íntima, né? Nós estamos caminhando para o final, com muita gratidão a Jesus por esses ensinos que nós tentamos aqui, todos nós, nas nossas contribuições, mesmo os que não falaram, vibraram, e a gente conseguiu, na sintonia, desde a prece da Claudinha, que trouxe essa mensagem linda e rica, a página, tudo comungou, foram entrelaçando para que esse estudo se fizesse com essa sintonia que houve, né? E a gente quer agradecer a todos, a Jesus, a Kardec, a todos os espíritos amigos. A Claudinha quer falar? Estou vendo que está sem microfone, para a gente ir depois para a prece. Claudinha, está sem o microfone. Está me ouvindo agora, vocês? Pois Ai, não. meu microfone, meu fone não quer funcionar. Mas eu só queria deixar registrado que, assim, de todos os domingos, hoje foi uma sensação, assim, surreal, maravilhosa. Que página, que capítulo, que imersão. Uma imersão foi o que nós fizemos aqui, né? E a gente, às vezes, não consegue enxergar que as coisas estão nos seus lugares. A gente é que costuma tirar, colocar, não, isso daqui não está bom aqui, vamos colocar aqui, mas não pode ser, tem que ser como é. Então, eu só queria, a gente já está avançando, eu só queria deixar isso registrado, né? A gente ainda falha muito, mas o caminho que a gente está é tão maravilhoso que Deus, ele tem muita misericórdia da gente. Gratidão, muito obrigada pela oportunidade novamente. Claudinha, muito obrigada pelo que você falou a todos nós, pela sementinha de esperança, né, de amor que se colocou agora. Nós erramos mesmo, mas nesse momento, agora, juntinhos, estamos acertando. Olha que lindo, né? É a opção que nós estamos fazendo, de estar com Jesus, de falar dele, de querer vivê-lo em nós.
Então, muito bonito, muito obrigada. Nosso coração está igual o coraçãozinho que o Jobert pôs ali. É só gratidão, é só amor, é ternura, é harmonia espiritual, que é o que nos aquece por toda a semana até o próximo domingo. Nós vamos pedir para a nossa irmã Érica fazer a prece, que os nossos corações já estão em prece. Senhor Deus, Mestre Jesus, abençoa, Senhor, esse nosso domingo, abençoai nossas famílias, nossos lares. Obrigada, Senhor, pelos ensinos da manhã de hoje. Pedimos, Senhor, também, aproveitando o ensejo, que o Senhor proteja a todos os nossos irmãos e irmãs que estão envolvidos no carnaval, nas ruas, nos caminhos, que as pessoas possam ser protegidas e que os irmãos da espiritualidade que estão mais próximos à Terra, para a proteção de todos nós, receba, Senhor, os melhores eflúvios do bem, para que o trabalho seja feito. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Que assim seja. Obrigada pelo carinho de todos. Lindo domingo, linda semana, e que Jesus seja pertinho de nós. Um beijo nos corações. Beijo, graças a Deus. Ficam todos com Deus. Bom dia, bom Com Deus, domingo. meus irmãos. Bom dia. dia, bom domingo. Bom dia. Bom Bom domingo. dia. Bom dia, tchau. Bom dia, bom domingo. Bom